Abençoados e abençoadas, graça e paz a vós todos. Quero agradecer aí aos novos inscritos e que vocês me ajudem a divulgar e compartilhar o meu canal para que outras pessoas sejam alcançadas por essa tão bendita e maravilhosa graça, para que elas possam também se regozijarem, se alegrarem, reinarem e triunfarem em graça. Eu quero agradecer aí mais uma vez, já fiz isso, e quero fazer outras vezes. Eu quero agradecer ao canal Acorda Povo de Deus, o irmão Júlio, que fez a divulgação do meu canal. Muito obrigado, irmão Júlio. És um abençoado. Continue crescendo cada vez mais em graça. E também agradecer ao irmão Messias Souza, do canal Família e Graça, que também fez uma divulgação do meu canal. Quero agradecê-los a ambos. Queridos, eu quero compartilhar convosco uma palavra na Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, a partir dos versículos 21, que diz assim: foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Pois o que é chamado pelo Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Foste comprado por bom preço. Sob o tema, não vos torneis escravo de homens, eu quero compartilhar convosco uma palavra na tarde desta terça-feira, dia 9 de março de 2021. Querido, quando eu me propus a desenvolver este tema, não vos torneis escravos de homens, me veio à mente a questão do povo de Deus quando se tornou escravos de Faraó lá no Egito. E Deus então, ouvindo a aflição, vendo a aflição do seu povo, Deus chama Moisés. Moisés, que havia sido criado no palácio de Faraó, pois se tornara filho da filha de Faraó, que estudou em todas as ciências do Egito, que conhecia cada canto daquele palácio como ninguém, pois ali ele fora criado. Deus o chama para que ele possa tirar lá do Egito o seu povo. Quando Deus liberta o seu povo da escravidão egípcia, tirando-os de lá, fazendo-os peregrinar em direção a uma terra que os havia prometido, alguns desses hebreus que foram libertos, quando eles caminhavam já fora do Egito, esses hebreus, depois de presenciarem milagres realizados por Deus para todo aquele povo que havia sido tirado de lá sob a direção de Moisés, pois Moisés era o libertador daquele povo, era o homem que Deus havia escolhido para que tirasse o seu povo de toda opressão do Egito. O que acontecia ali? Esses homens, saindo do Egito, eles puderam presenciar os milagres que Deus havia realizado nas suas vidas. Mas mesmo assim, alguns desses hebreus que haviam sido tirados do Egito, eles murmuravam
contra Moisés e contra Arão. Eles disseram assim: por que não nos deixaste morrer pela mão de Faraó na terra do Egito? Eles disseram: lá nós tínhamos carne e pães a fartar. Ele disse: tu nos trouxeste para este deserto, para nos matar de fome. Querido, eles preferiam estarem lá no Egito como escravos, sob a opressão de Faraó, ao contrário de estarem no deserto com Deus. Me faz lembrar uma mensagem que eu preguei há poucos dias atrás. No Egito com Faraó ou no deserto com Deus? Lá no Egito, na verdade, eles tinham comida. Lá no Egito não lhes faltava alimento. Tudo isso é verdade. Mas eles viviam ali sob a escravidão de Faraó. Me faz lembrar aqueles que vivem presos dentro de um sistema religioso, cumprindo dogmas, liturgias, rituais, preceitos, rudimentos, cerimoniais, fazendo todas essas coisas dentro desse sistema religioso nas chamadas instituições evangélicas. E parece-me que eles se sentem bem ali, fazendo todas essas coisas, tendo fardos pesados atados sobre os seus ombros, vivendo sob o jugo dos homens, vivendo uma verdadeira escravidão, sendo que aparentemente eles pensam que são livres, quando na verdade não o são, pois têm que cumprir uma série de coisas. Podendo eles viverem uma liberdade plena em Cristo Jesus, permanecendo, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, preferem viver sob a opressão, sob o jugo dos preceitos dos homens, vivendo sob as suas lideranças, fazendo tudo quanto eles mandam fazer. Como eu sempre digo, me faz lembrar daquela brincadeira de criança, do Bento Eufrade, na boca do forno, tudo que o mestre mandar, fazeremos tudo. E quando criança, nós fazíamos tudo que o mestre mandava. E assim são muitos dentro dessas chamadas igrejas evangélicas. Eles são eleitos, eles são salvos, eles são predestinados, mas estão com seus olhos fechados, com as suas mentes atrofiadas, quando podiam, na verdade, estarem com as suas mentes iluminadas, porque no espírito dessas pessoas habita o Espírito Santo de Deus, pois elas são salvas no Espírito. Mas eles preferem ficar sob esse jugo, sob esse fardos pesados. Nós estamos preocupados com essas pessoas, porque os nossos olhos foram abertos, as nossas mentes foram iluminadas, e nós queremos compartilhar com eles essa liberdade que nós temos no Evangelho da Graça de Deus, pregada e ensinada pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Eles reclamaram com Moisés: nos tiraste de lá para nos matar de fome aqui neste deserto. Preferiam permanecer escravo lá no Egito. E assim são muitos. Ao invés de viver o Evangelho da Graça de Deus, eles preferem ainda estarem dentro desse chamado sistema religioso,
vivendo sob a opressão dos homens. É melhor estar no deserto com Deus do que estar lá no Egito com Faraó. No deserto não lhes faltaram nada. Tudo quanto eles precisaram, Deus providenciou, mesmo estando num deserto. Eu prefiro estar sob a graça de Deus do que estar preso como estávamos no passado, dentro desse sistema religioso, vivendo uma falsa espiritualidade. Hoje nós somos livres, hoje nós temos paz, hoje nós temos alegria, hoje nós sabemos o que é adorar o Pai em espírito e em verdade, hoje nós sabemos o que é um culto racional, hoje nós sabemos o que é ter a mente de Cristo, porque vivemos sob a graça de Deus. Assim tem sido para muitos eleitos, que são predestinados, que são propriedade exclusivas de Deus, mas eles preferem estar escravo dos homens dentro desse sistema perverso e cruel. Só quem viveu lá sabe que esse sistema é perverso e cruel. Mas eles não conseguem enxergar porque os seus olhos estão fechados. Geazi, ele não conseguia ver o exército de Deus que estava ali acampado ao lado do profeta Eliseu, porque os seus olhos estavam fechados. Quando ele diz para Eliseu, o exército da Síria nos cercam e eles são muitos, Eliseu diz para aquele moço, os que estão conosco são mais do que os que estão com eles, porque Eliseu tinha a sua mente iluminada e tinha os seus olhos espirituais abertos. E ele podia então enxergar a proteção de Deus que era com ele. Então eles preferem ali ficarem praticando preceitos, rudimentos, deixando de viver o reino de Deus. O reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Deixando de reinar e triunfar em graça, deixarem de viver como justo, que tem que andar pela fé e viver por fé, deixando de ter a mente de Cristo, deixando de entender e compreender que no seu espírito revestido de carne habita o Espírito Santo de Deus, fazendo de cada um a sua habitação. Tu és o templo de Deus, tu és a morada de Deus, Ele habita em você. E então você hoje se reúne como igreja, nas ruas, nas praças, em casa, em todos os lugares, porque você sabe que Deus é Espírito, e os que o adoram, adoram em Espírito e em verdade. Eles estão deixando de saber que somos a esposa amada do esposo, que somos sem mácula, sem ruga, santa, inculpável, irrepreensível diante dele em amor. Conforme Paulo escreve aos Efésios no capítulo 1, versículo 4. Para louvor e a glória da sua preciosa graça. É assim que nós vivemos, olhando sempre para Ele, Cristo, que nos deu o conhecimento, que nos deu o espírito de sabedoria e de revelação. Querido, saia de debaixo dessa escravidão e venha viver a graça plena de Cristo Jesus. Tendo iluminado os olhos do nosso entendimento, fazendo-nos alcançar a riqueza da glória que nos deu como herança, fazendo-nos saber a suprema grandeza do seu poder para conosco. Somos da livre e não da escrava. Por isso não vamos nos meter de novo debaixo da escravidão que outrora estávamos, porque Ele nos libertou. Nenhuma condenação há para nós mais, porque nós estamos nele.
Outrora estávamos cumprindo o preceito dos homens nesses lugares, se sujeitando a eles, sendo guiados como cegos por outros cegos. Mas graças a Deus, as nossas mentes foram iluminadas, os nossos olhos foram abertos e hoje nós vivemos o Evangelho da graça de Deus. Fomos alcançados por esta graça. Graça quão maravilhosa, a graça de Jesus. Reconhecendo que somos hoje livres como os pássaros a sorrir, como os pássaros a cantar. Somos felizes, tendo comunhão uns com os outros. Querido, nunca mais nos tornamos como um escravo. Somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Nós reconhecemos isso. A primazia é dele. Ele é soberano. Vivemos sob a sua proteção, sob seus cuidados. Vivemos para ele, por amor a ele. Ele ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas, porque ele vive em nós. Hoje nós sentimos paz, sentimos alegria, sentimos comunhão. Estamos sempre felizes, alegres. Tomamos posse de todas as promessas que ele nos deu. Não vivemos na expectativa do amanhã. Nós vivemos o hoje como se o hoje fosse o melhor dia da nossa vida. É assim que nós vivemos no Evangelho da graça de Deus. Quer vivamos, quer morramos, vivamos e morramos pelo Senhor. Queridos, não vos torneis a ser escravo, a viver sob esses preceitos e rudimentos, a viver essas práticas que outrora nós vivíamos, porque somos da livre e não somos da escrava. Os nossos olhos, abertos que são, nós conseguimos enxergar todas essas coisas. E não queremos nunca mais nos meter debaixo desses jugos pesados que eles que atavam sobre os nossos ombros com o dedo não queriam mover. Venha rápido, correndo para o Evangelho da graça de Deus. Deixe que o Espírito Santo que habita no seu espírito te traga a revelação, que somente ele pode trazer a revelação da graça de Deus. Isso não se consegue em seminários. Eu fiz faculdade de teologia, eu fui professor de teologia, faculdade teológica em 3 outros seminários. E hoje eu vejo que tudo aquilo para mim era como esterco. Hoje eu posso entender e compreender que Paulo, que era poliglota, que era um dos principais do judaísmo, que aprendeu aos pés de Gamaliel, mas ele viu que tudo aquilo era esterco. Ele compreendeu e entendeu assim. E ele decidiu então viver para Cristo. E por isso que ele disse: se eu viver, é Cristo, e se eu morrer, é ganho. É assim que nós da graça de Deus pensamos e vivemos. Nós não estamos presos às coisas desta vida, às coisas materiais. Nós não valorizamos títulos. Nós reconhecemos que todos somos iguais. Nós não somos mais do que ninguém. Nós entendemos que nós temos uns dons concedidos por Ele, e esses dons que Ele tem nos dado, nós trabalhamos para que o corpo de Cristo seja edificado cada vez mais. É isso que nós fazemos. Nós reconhecemos que Ele é que é o cabeça, que Ele que é o Senhor, que Ele que é soberano e que Ele que reina sobre tudo e todos.
Nós nos preocupamos com os necessitados, com aqueles que precisam. Nós não ficamos fazendo orações de petições por eles, mas nós fazemos orações de confissões, de ações de graça pela vida de cada um deles, porque aprendemos no Evangelho da Graça de Deus que devemos dar graça por tudo, mesmo que seja contrário àquilo que nós queremos, àquilo que nós pensamos. Sabe por quê? Porque no Evangelho da Graça de Deus nós temos a mente de Cristo. Eu quero encerrar dizendo: não vos torneis a ser escravo dos homens, como a palavra aqui ela bem diz, pois o que é chamado pelo Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Da mesma forma também o que é chamado sendo livre, escravo é de Cristo, porque Ele é soberano, porque Ele é o cabeça, porque Ele reina sobre tudo e todos. Fostes comprado por um bom preço. Somos dele. Estamos com Ele. Eu quero concluir dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.